Nós temos um assunto para trazer para a igreja nesta noite. Espero ser breve e bem conciso e que seja útil para nós, para a nossa vida. Eu quero pedir para você que abra sua Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreveu junto com Timóteo aos Colossenses. Esta carta que tinha como líder um irmão chamado Epáfras. Este irmão ele era fiel, como mesmo Paulo fala, um servo de Cristo e que combatia sempre em oração para a igreja, para os irmãos. Ele diz sobre esse irmão, em pelo menos duas referências, ele era um ensinador na igreja, capítulo 1 e versículo 7, um amado conservo, respeitado, fiel ministro do Senhor. Eu vejo em Epáfras e alguns outros, daqueles que traziam junto com os apóstolos a palavra do Senhor, como um presente bem servido às mesas aos irmãos, tanto na oração, quanto na exposição da palavra, quanto também na necessidade de exortação, admoestação e até a necessária correção quando era uma situação que precisava de ser exercida. Nós vamos ler no capítulo 3, versículo 5 em diante, em Colossenses, capítulo 3, versículo 5 em diante, poucos versículos que nós vamos ler. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes segundo vivieis nelas, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes de novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que vos criou. Amém? Que o Senhor possa nos dar todo o conhecimento, toda a necessidade de expor as necessidades e o que é necessário dizer nesta noite para todos nós. Veja que o apóstolo passa toda essa carta nesses 4 pequenos capítulos, uma carta de uma leitura dinâmica, boa de se ler, e o propósito do apóstolo Paulo em toda a carta é edificar esses irmãos, colocá-los na nova vida, transferi-los de vez da velha vida para a nova vida, para o exercício de uma vida cristã verdadeira, obediente, satisfatória e com vontade de servir ao Senhor no Espírito do Senhor. Nós não precisamos de fazer e nem devemos fazer nada obrigado, não devemos fazer nada de mau humor, mas devemos prestar um culto a Deus alegre, um culto a Deus de satisfação a Ele, sabendo que é aceitável ao Senhor. Quando nós vemos Paulo dizer algumas palavras-chave, algumas palavras que parecem sem muito significado, nesta noite nós vamos evidenciar algumas palavras. Por exemplo, no versículo 5, onde nós lemos, mortificai. Mortificar, irmãos, não é uma flagelação, não é ficar se penitenciando, não é ficar se autodebatendo, e nem fazendo sofrimento e nem penitência, é matar de vez, é fazer morrer, tem a ver com abandono, Por isso ele diz, abandone, mate os vossos membros que estão sobre a terra, a essa carreira de coisas que nós lemos, a prostituição, a desonestidade, que é a impureza, a afeição desordenada. Por exemplo, a afeição desordenada, ela é quando nós estamos inteiramente entregues, como se estivesse numa ribanceira,
e já sem controle, deixar-se levar por sentimentos humanos, tanto o amor e o ódio, a lascívia, a coisa sem controle, sem mais freio algum. E toda vez que alguém deseja alguma coisa e se desenfreia nela, perde o rumo, perde a noção, a pessoa já fica inquieta, ela só fica pensando no objetivo que quer. Então, essa paixão desordenada, e ela evidencia muito na soberba, na avareza. Então, o homem fica perfeitamente modificado numa trituração desordenada, se perde no entendimento, na vontade de Deus. Olha, irmãos, como que vai caber um crente nesse cenário? Descontrolado, desorientado. Então, quando você vê a afeição desordenada, ligue com isso. Depois ainda ele emenda com a vil concupiscência, não só a concupiscência, mas também a repugnância da concupiscência, as coisas repugnância. Ele emenda com idolatria, com avareza. São coisas muito fortes, comprometedoras, que mexem diretamente na carne do homem. Quando a carne faz coisas que Deus não agrada, o espírito já não tem mais poder para tirar desse lamaçal. E quando Paulo diz no versículo 6, coloque para nós lá, irmã, fazendo o favor, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Todos esses predicativos que nós lemos, horríveis, que não deve estar de nenhuma forma nem no pensamento dos servos de Deus, são coisas que, quando acontecem, vem a ira de Deus, e é tratado como filhos da desobediência. O mundo, irmãos, o mundo caminha para essa orientação maligna. As pessoas estão assim. Tenho feito aqui com a igreja uma vocação para a igreja, para nós orarmos para essas crianças mais novas que estão, alguns aqui nos bancos, outros não estão, os pais não trouxeram. Fazer uma oração dedicada para que essas crianças venham a ser jovens, venham a ser futuros adultos no trabalho e na organização e na perenização desta igreja até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é um dever nosso. E esse dever, ele vem lá da família, dos pais, e ela deve encontrar um abrigo evidente na igreja, que fala a mesma língua do que acontece lá no lar, e o que fala aqui na igreja é o que ressoa nos lares. A igreja e os lares devem ter uma sintonia espiritual na educação e no ensino. Então, quando esse canal é aberto, e ele flui tanto de ida quanto de volta, nós vamos ter varões e varoas valorosas para o terreno fértil do Senhor. Amém, irmãos? A igreja está disposta para isso. Fizemos esse pacto para que a ira do Senhor não caia sobre as nossas famílias, sobre os nossos filhos. Daí para frente, o apóstolo Paulo, ele começa a dizer que no outro tempo passado, isso de um passado, eram coisas que existiam na vida dos irmãos, e isso era fato, nas quais também no outro tempo andasses e viviam nela. Era vida, andava e vivia, era normal. Mas agora essas coisas, irmãos, devem ser mortificadas, devem ser abandonadas, todas. E ainda Paulo diz, porque ele diferencia quando ele diz sobre as impurezas da carne, a prostituição, a idolatria. Ele traz para nós agora alguns adjetivos que podem ainda ficar conosco. Você pode ter deixado a prostituição, pode ter deixado a violência, pode ter deixado, por exemplo, a lascívia, a afeição desordenada, mas pode ser que você ainda trouxe
na vida nova, a ira, a malícia, a cólera, a maledicência, palavras torpes da boca, coisas que aparentemente são mais sutis, não causa efeito na carne sua, mas causa efeito na carne e no espírito do próximo. Nós podemos pecar contra a nossa carne, que são essas impurezas que nós vemos aqui, dessas coisas desordenadas, desregadas. Quando a gente vem para o Evangelho e conhece o Senhor, nós não podemos trazer a ira. Por isso que eu preguei para os irmãos, nós pregamos para os irmãos esses dias sobre a língua. Não podemos trazer todo o vício da língua, a maledicência, como nós vemos aqui, a malícia, a ira, a rebeldia. Porque que adianta deixar a prostituição de lado e ainda ser rebelde? Que adianta, por exemplo, deixar a violência, a vil concupiscência de lado lá atrás e trazer agora, por exemplo, uma vida carregada de malícia, de maledicência, de palavras torpes? Essas também têm que ser abandonadas, porque senão nós vamos ser meio que como meio crentes. Já não faço mais coisas graves, mas eu faço as coisas agora que comprometem o próximo. Ora, irmãos, nós devemos amar a nós, devemos amar ao próximo, e quando nós amamos a nós amamos ao próximo, nós vamos também estar num pacto com o Senhor, amar a Deus sobre todas as coisas. Por isso que agora Paulo diz de coisas: não mintais uns aos outros, porque já despistes do velho homem com seus feitos e vestis de novo, e que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Agora, irmãos, do versículo 11, e nós vemos o versículo 11, que eu entendo ser interessante o versículo 11. Ora, nós vamos deixar as coisas absurdas de lado, a vil concupiscência, a paixão desordenada, desenfreada, depois as coisas sutis da língua, da malícia, da maledicência. Veja que agora o apóstolo Paulo traz uma terceira questão, uma terceira combinação que deve estar no salvo: a ausência de acepção de pessoas. Nesse meio dos salvos, já não há mais pessoas diferenciadas por raça, onde não há grego. Os gregos eram pessoas conhecedoras de filosofias, dezenas de deuses. Os judeus também vinham de arrasto, com todo aquele ensinamento de Abraão. Depois vinha o pessoal da circuncisão, que eram os judaizantes dentro da igreja, e também aqueles que não eram circuncisos dentro da igreja. E ele diz dos bárbaros. Quem eram os bárbaros? Os bárbaros eram um povo que não fazia parte do Império Romano, aquele grande império que dominava aquela época, estava longe das fronteiras e era inimigo dos romanos. O que eu quero dizer é que, segundo a religião deles, eles eram politeístas. Então nós vemos aqui um grupo de pessoas politeístas que eram os bárbaros. E Paulo ainda cita os citas. Me entenda a redundância. O cita é um povo pouco falado. Acredito que só aqui em Colossenses que fala do povo cita, mas era um povo rude, nômade, usavam muito cavalos, foi o primeiro povo para desenvolver as celas. Mas eu quero dizer para esses irmãos que esses eram idólatras e pagãos. Então existia já na igreja primitiva pagãos, politeístas, filósofos, circuncisos, incircuncisos, judeus, gregos, como nós vemos, da filosofia. Então existia já uma salada de pessoas de origens. E Paulo diz: onde não há mais esse povo. Quando você vem à igreja, se você é índio, você não é mais índio para Deus. Se você vem para a igreja como um negro, você não é mais negro para o Senhor. Se você vem como um branco de olhos claros, você não é nenhum privilegiado branco de olhos claros. Se você vem para a igreja como uma pessoa que tem patrimônio, para o Senhor é como se não tivesse.
Se você vem no Senhor sem nada, para o Senhor é como você aí agora um novo rico no Evangelho do Senhor. Nós que talvez podemos fazer acepção, e o que o Senhor diz, não fazeis acepção de pessoas. Mas quando nós estamos entre nós, irmãos, é um corpo só de Cristo. Veja como Paulo desenha de uma forma interessante os novos irmãos da igreja, que abandonaram aquelas coisas mais horríveis, mais ruins, até de se falar, e depois também as coisas mais maleáveis, politicamente bem aceitáveis, por exemplo, o falar do próximo, essas coisas tiram todas, e também a origem de cada um. A igreja não deve fazer análise de origem, ela deve pregar o Evangelho. Por isso que eu creio que o Evangelho, irmãos, ele é muito universal, para aqueles que querem ouvir a palavra do Senhor, aqueles que são chamados pelo Senhor. E por isso que a primeira palavra que nós vemos no capítulo 3, versículo 5, é mortificai. Todas essas coisas que nós lemos devem ser mortificadas. Se você é um grego, se você é um cita, se você é um bárbaro, se você era uma pessoa desordenada, então, é toda podemos intercalar todas essas atividades com origem, todo esse pacote individual de cada um, somando todos, mortifica, abandona, lança fora. Compreende agora a nova vida no Senhor? Compreende agora, irmãos, porque Paulo diz lá em 2:20 de Colossenses, se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda as ordenanças como se vivesseis no mundo? Olha, tudo o que nós lemos no capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 10, Paulo diz, por que ainda carregam ordenanças como se vivesseis no mundo? Já não há mais espaço para isso, irmãos. Quando nós estamos no Senhor, as coisas passadas são mortas. Mortos com Cristo, não devemos carregar rudimentos do mundo. Então, a origem de onde você é, situação financeira, o que você fazia antes, tudo isso é rudimento das coisas do mundo. Rudimento é voltar-se ao passado, é esse retorno. Porque muitos haviam crido e estavam retornando às obras mortas de antes. Todas essas que nós falamos, essa salada mundana. Muitos irmãos estavam voltando para as coisas mais sensíveis, que poderiam ainda sentir falta, como beber, por exemplo, como comer, os dias de festas, os sábados, circunciso, incircunciso, judeu, não judeu. Então, haviam decaído da graça do Senhor e estavam novamente aperfeiçoando, por exemplo, na lei, na exigência por exemplo, de fazer a circuncisão, e obrigando que algum fizesse como se vivessem no mundo ainda, somando as coisas do mundo. E essas obras são todas mortas. Como Paulo diz, são preceitos de homens, guardar essas ordenanças. Enfim, é um retorno ao passado, como se isso ainda fosse agradar e alcançar algumas coisas com o Senhor. Interessante, eu faço até um parênteses aqui, irmãos. Quando você acompanha, alguns irmãos que acompanham as igrejas modernas, igrejas antigas que se modernizaram. Por exemplo, algumas igrejas batistas que modernizaram, elas ficaram horríveis. Algumas trouxeram costumes judaizantes para dentro da igreja, trouxeram festas mundanas, trouxeram festas juninas. Agora nós vamos entrar nessas festas juninas. Então eles começaram a trazer de volta esses valores pagãos dos judeus, e somando ao que não agrada mais ao Senhor. Por isso que Paulo fala, mas agora despojai-vos de tudo, abandone tudo. 3:1, leia para nós. Portanto, se já ressuscitasses com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Amém, irmãos? Olha, esse texto
glorioso que Paulo passa para nós, ele fala que já ressuscitastes com Cristo. Quem são esses irmãos? Ele estava escrevendo uma carta para a igreja de Colossos, aqueles irmãos estavam vivos, e ele diz assim: vocês já ressuscitastes com Cristo. Serve isso para nós também, irmãos? Vamos explicar melhor o que Paulo está dizendo aqui. Uma coisa é bem clara: só pode ressuscitar quem já morreu. Capítulo 3, versículo 5, primeira palavra é mortificai. Quem mata as coisas do mundo, ressuscita as coisas de Cristo já nessa vida. Então nós já ressuscitamos com Cristo na vida nova. Já estamos aptos para entender as coisas do Senhor. Por isso que ele diz: já estáis mortos com Cristo. Mas que forma nós morremos? Morremos para o mundo, para o pecado. Essas coisas já não devem mais fazer efeito em nós. Por isso, irmãos, na vida nova, como mortos e ressuscitados com Cristo, porque ainda algumas coisas do velho corpo estão em nós? E nós não podemos entrar com conflito com a palavra de Deus. Se já ressuscitamos com Cristo porque estamos mortos para o pecado, por que as coisas que nos fazem pecar têm tanto poder ainda na igreja, por exemplo, na vida dos irmãos, ou de alguns irmãos, por exemplo, alguns com mais e outros com menos intensidade? O que acontece, irmãos? Olha, em Romanos 6, 5 e 6, Paulo diz assim: porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na da sua ressurreição. Amém? Explica melhor, Colossenses. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, abandonado, para que não sirvamos mais ao pecado. Corpo desfeitos do pecado é uma frase ótima, porque se já foi desfeito, não tem mais. Se você desmancha uma casa, como que alguém vai morar nela? Não tem mais jeito. Se você desmonta toda uma barraca, como que alguém vai se abrigar debaixo da lona de uma barraca? Se você já está desfeito pela morte de Cristo, como é que o pecado ainda habita? Nenhum pecadinho deve ter mais chance nas nossas vidas. E se por acaso ele vier, ele já não tem mais ambiente para isso, ele não tem mais moradia. Então não deve perenizar em nós. Nós devemos sentir asco, nojo do pecado. Aquelas coisas desenfreadas, sem controles, irmãos, já não tem mais nenhuma porta para ela entrar, porque Jesus é a porta da nossa vida. Amém, irmãos? Olha, quando nós vemos Paulo dizer isso, porque só aquele que morre para o mundo e para o pecado pode ressuscitar as coisas de Cristo e já não aceitar mais as coisas velhas do mundo. Aquelas coisas que Paulo diz que antes eram da nossa vida. Olha, nós vemos 3 características que podemos passar para os irmãos num formato aqui das Escrituras, próprias daqueles que já ressuscitaram em Cristo. Amém, irmão? Você que está aqui hoje, meu irmão da igreja, tem o prazer de dizer no Senhor, do Espírito do Senhor, que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, e que você hoje é uma pessoa ressuscitada em Cristo, porque o pecado já morreu em você. Vamos conferir pelo menos 3 itens para nós conferirmos. Olha, se achamos nessas coisas, nós enquadramos nelas, vamos verificar como estamos mortos no Senhor. A primeira característica daquele que ressuscitou com Cristo é querer as coisas do céu. Vai ter gosto. Vai ter outro sabor, vai ter outra vontade, vai ter outro aformoseamento do rosto quando vem as coisas do Senhor, quando se fala da palavra de Deus, quando o cântico da palavra do Senhor chega no meu ouvido ou sai da minha boca. Então essa pessoa, ela já busca automaticamente as coisas de cima, porque ela já não tem mínimo interesse com as coisas dessa terra, e não deve ter. Já não faz mais parte da sua digestão espiritual.
Ele entende plenamente o que Paulo diz em Coríntios, porque as coisas que se vê são temporais e as que não se veem são eternas. Ele nutre-se pela fé, ele é abastecido pela fé na esperança da volta do Senhor. As coisas que ele enxerga, que ele vê, já não faz mais sentido, porque ele quer as coisas celestiais. Então, irmãos, ele sabe buscar as coisas de cima, tem prazer das coisas de cima. As daqui, irmão, são meras consequências, podemos dizer. As coisas daqui para nós devem ser meras consequências. E Jesus disse isso para nós. Quando nós lemos lá em Mateus 6,33, Jesus diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Essas todas outras coisas que são acrescentadas, irmãs, são consequências. Pode ver que é consequência. Você busca as coisas do Senhor do céu e, consequentemente, as coisas daqui vêm para nós. Então, nós não devemos mais ficar ansiosos pelas coisas dessa vida. Nós começamos a ter um discernimento totalmente diferente das pessoas aí fora. Amém, irmãos? A segunda característica daquele que ressuscitou com Cristo é pensar nas coisas de cima. Primeiro nós vimos buscar as coisas de cima, e buscar é um achado, é encontrar sempre a preciosidade da palavra de Deus. E aí você vai também na segunda característica, é pensar nas coisas que são de cima. O que ocupa a sua mente? O que ocupa a nossa mente? E o que é o que dirige nossos passos? Pode verificar. O que ocupa as nossas mentes é o que dirige os nossos passos. Por isso, aquele que ressuscitou com Cristo não pode estar mais com a cabeça cheia e lotada com as coisas desse mundo, com os afazeres desse mundo, só com os compromissos desse mundo. Se no seu calendário diário, na sua agenda, não tem nenhum compromisso com as coisas do Senhor, uma leitura, uma oração. Pega o dia de hoje seu, meu irmão, hoje foi domingo. Como foi seu calendário nas coisas que você pensou do Senhor? Domingo passado eu falei com os irmãos, sábado passado eu falei com os irmãos do feriado de quinta. Eu sei que alguns não gostaram do que eu falei, mas é necessário falar. Sinceramente, irmãos, é necessário, para que nós possamos, quando nós pensamos, automaticamente nós vamos buscar a fonte. A ovelha sabe onde buscar o seu alimento, nós vamos. E veja aqui, irmãos, quando nós pensamos nas coisas de cima, a ordem da palavra de Deus é que nós pensemos em tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo é de boa fama, tudo que se há alguma virtude e algum louvor, nisto pensai. Filipenses 4:8. Ou seja, as coisas que vêm do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, como diz Tiago 1,17. Então, o nosso pensamento vai ser em coisas do céu. Por exemplo, hoje nós voltamos de Bauru, e nós estávamos procurando um rádio para ouvir, uma estação de rádio. Nós não achamos nenhuma. A irmã Suzy falou: olha, nós precisamos de arrumar alguns hinos para ouvir. Pensou em arrumar alguns hinos para ouvir. Amém, irmãos? Você andar com alguém que pensa nas coisas celestiais. Imagine se ela quisesse ouvir um forró, e eu quisesse ouvir a palavra de Deus, ou ouvir um cântico do Senhor. Você pensa em ler a Bíblia, então você tem vontade de ler a palavra de Deus, você arruma um horário para sentar no seu aposento, para ler a palavra de Deus. Você pensa em ouvir uma pregação, e hoje com os recursos de mídia que nós temos, você vai procurar nos canais para ouvir uma pregação da palavra de Deus. Você pode ver, irmãos, que o índice de assistir novelas, assistir filmes, assistir futebol em época de Copa do Mundo, vai minguando, porque naquilo que você pensa é o que mais você investe seu tempo. Amém?
E eu perguntei para uma irmã ontem, que dia vai começar a Copa do Mundo? Ela falou, sabe que eu nem sei, eu não estou acompanhando. Amém. Mas nada errado se você sabe as datas. O ruim é se você não dorme por causa do jogo. Você já ficou alguma vez sem dormir por causa da palavra de Deus? Pensar nas coisas de cima e buscar as coisas de cima. A terceira característica daquele que ressuscitou com Cristo é aquele que está com a sua vida escondida em Cristo. Amém, irmãos? Quando estamos escondidos em Cristo, as coisas ficam mais livres, mais soberanas. Estamos livres do domínio do pecado. Amém? Estamos livres também do mal, que tão de perto nos rodeia. Quando estamos guardados em Deus, só acontece conosco o que Deus permite que aconteça. Jesus disse que nem um fio de cabelo será tirado do nosso cabelo. Nenhum. Pouco lembramos, numa hora de angústia, numa hora de perda, numa hora de dificuldade, nós pouco lembramos que Jesus disse, nenhum fio de cabelo será tirado da vossa cabeça, sem a permissão do Pai. Da vontade dEle. Então, por analogia, se um fio não é tirado o meu emprego, não é tirado a minha vida, não é tirada a minha saúde, não é tirado os meus filhos, não são tirados os meus filhos. Amém, irmãos? Quando nós cremos do fio de cabelo, as outras coisas são por consequências. Então nós vamos ter uma vida mais em paz, mais abrigadas no Senhor. A sombra do Senhor, do Altíssimo, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Irmãos, quantos instrumentos nós temos para usufruirmos e passarmos nessa vida sobre o refrigério da presença do Senhor em nós. Crente nenhum tem o direito de andar desesperado. Amém? Crente nenhum tem o direito de andar extremamente angustiado. Porque Jesus disse que Ele nos dá. E se você ainda acha que Ele não te dá, Ele convoca você para olhar os lírios do campo. Que não seja uma poesia na sua vida, para você olhar os passarinhos que não plantam nem cegam, mas eles comem. O dia que nós estamos desesperados, irmãos, vamos sentar na sarjeta da calçada, num banco de praça, e ver as pombinhas, os pardais, e aqui em Pereira Barreto as araras. Você já reparou que a arara, de manhãzinho, ela sai e vai lá para o lado do rio, e à tarde elas voltam cantando. Elas saem cantando e voltam cantando. Como que nós podemos ir para o serviço reclamando do patrão e voltar reclamando da vida, sendo que os passarinhos estão cantando ao nosso lado? Pode ser que o Senhor está ouvindo mais o cântico da arara do que os nossos cânticos, porque lamento e murmuração Deus não ouve. Já pregamos sempre para os irmãos, quem reclama e murmura perece no deserto. Se na nova vida nós mortificamos todos esses traços da vida passada, irmãos, agora é nova vida, é presença de Deus, é fé no Senhor. Nós vamos ter gozo e alegria em servir ao Senhor, satisfação de vir à igreja, satisfação de ver os irmãos, de orar pelos irmãos. Amém? E agora nós vemos em 3:4 de Colossenses, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Conte uma coisa agora para você. Se você passar esse tempo das aflições na presença do Senhor, você tem o refrigério dele. E você vai passar bem passado, e não mal passado.
E também nós vamos, irmãos, estar preparados para a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, falamos em viver já como ressurretos no Senhor. Porque quando Cristo voltar, irmãos, nós também vamos nos manifestar em glória com Ele. Se já estivermos no páreo com Ele, sob a direção do Espírito Santo de Deus, na comunhão dos irmãos e do Senhor, a vinda de Cristo vai ser um instrumental, irmãos, tão simples para nós, tão fácil de entender, de perceber que Jesus voltou, porque a nossa vida vai se encaixar no perfil da volta de Cristo. Volto a dizer, amém, irmã? A nossa vida aqui na terra vai se encaixar na vinda da vida de Cristo na sua volta. Quando Cristo voltar, a nossa vida vai ter um encaixe perfeito da ressurreição. Porque nós vamos entender. Então isso é a expressão prática dos salvos. É ratificar o nosso Senhor Jesus Cristo nos seus ensinamentos. É um equilíbrio entre a prática e a doutrina, que é um assunto predominante nos ensinos sagrados, dos quais fazem vida em nós. Como diz Tiago, e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Um perigo iminente na vida dos membros de igrejas é quando nós vemos a última frase de Tiago, enganando-vos a vós mesmo. Por que a igreja tem que ser exigente na palavra do Senhor? Por que a igreja tem que ser exigente na doutrina do Senhor? Porque nós temos que, além de ouvir, cumprir a palavra do Senhor, para que nós nos tornamos iludidos, achar que é alguma coisa, mas nada é. Nós devemos ser aquilo que o Senhor faz em nós, para então nós entendermos o que Deus pode fazer em nós, na graça do Senhor. Despir-se do velho homem é tirar todo o modo antigo. Amém, irmãos? E que seja por completo, como diz em Colossenses 3:9. Pois já vos despistes do velho homem nos seus feitos, nas suas atitudes, nos seus compromissos, na sua vida. Então nós vamos entender o que é mortificar os membros que estão sobre a terra. Amém, irmãos? Essa expressão que voltamos a falar para os irmãos, que é a expressão-chave do nosso sermão de hoje, para entender a vida de ressurretos, meus irmãos. Essa expressão de anulação é de perder efeito. Se você não matar, vai brotar. E se brotar, revive e ressurge. Tem uma passagem não muito digestiva na Bíblia, diz do porco que voltou ao lamaçal, do cão que volta ao seu vômito. É muito estranho, é nojento isso. Isso não deve se fazer com nenhum humano. Não se deve fazer. Porque o Senhor tem repugnação por isso. Então nós devemos matar, mortificar, para que não brote, que não vigore. Você deve considerar uma coisa na sua vida: tudo que brota ressurge com mais força, com mais intensidade. Não deve podar. Você não deve podar seus pecados. Uma, porque você não tem poder para isso. Você deve, a palavra do Senhor no poder de Deus, extinguir, mortificar. Não deve tolerar, ter tolerância com o pecado. Tolerar pecado, irmãos, é deixá-lo
pronto para ressurgir. E ele vai surgir no momento de fraqueza. Nada é mais desastroso na vida de um crente que a negação visível daquilo que ele professa. Por isso que disse Paulo a Tito sobre os cretenses, por exemplo: confessam que conhecem a Deus, mas negam com as suas obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Que esse versículo seja estranho para qualquer um de nós. Nós não podemos confessar a Deus e ser reprovados nas obras de Deus. Assim o Senhor nos quer, porque Paulo diz aos Gálatas 5:24, e os que são de Cristo crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Amém, irmãos? Vida, costume, passado, não deve fazer mais sentido em nós. Até as amizades nós perdemos. Nós trocamos de amizades, trocamos de convívio, trocamos de lugar que antes íamos. A vida em Cristo é diferente de antes. Vida em Cristo, irmãos, não é dar satisfação para o nosso jeito de ser, por exemplo, a nossa natureza velha. Nossa natureza velha é o jeito de ser. Vida em Cristo, nós não devemos dar alimento para a nossa natureza velha. Em Romanos 8, versículo 10, nós encontramos uma postura necessária que a palavra exige de nós. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Esse é o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós. Aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Para quem você deve é para quem você serve. Você não é devedor mais à velha natureza. Porque se vivermos segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Amém, irmãos? Não somos mais devedores à velha natureza. Por isso que nós devemos pensar nas coisas que são de cima, não nas coisas que são na terra. Quanto mais a mente se ocupa nas coisas das regiões onde Cristo está assentado, tanto menos atenção dará àqueles desejos que procurarão levar os seus membros às atividades rebeladas. Atente a isso. Atividades rebeladas, pecaminosas e doentias, e com fins desastrosos. Todo cristão deve ter uma vida santa, íntegra e pura na presença do Senhor. Ainda que não seja, mas é o caminho. Buscar sempre. Buscar sempre. Porque a palavra do Senhor é o poder para a salvação de todo aquele que crê, diz Paulo em Romanos 1,16. Não podemos ser como aqueles que, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, como Paulo diz em Romanos 1, versículo 21. Aqueles que se diziam sábios, mas eram loucos. Na verdade, eles estavam mudando a glória de Deus, incorruptível, em semelhança à imagem do homem corruptível, de animais quadrúpedes, aves, como diz Paulo. E aí, irmãos, a consequência foi desastrosa. Por isso que nós vemos no começo do versículo 5, que nós lemos, das coisas descontroladas, havia concupiscências, coisas desordenadas. Porque o homem foi se deixando, achando que era, mas nada era, achando que tinha controle, que eram sábios, conhecedores de Deus, não honraram a Deus. Pior de tudo no homem é quando ele conhece a Deus e não honra a Deus. Quando ele sabe o caminho de Deus, mas despreza o caminho de Deus. Tem muita gente que conhece o caminho de Deus e está brincando com Deus. Precisamos olhar para os nossos netos, para os nossos filhos, como eles estão no zelo da palavra de Deus. Porque se brincar com as coisas de Deus
e nem dar graças a Deus, e se desvanecer na sua vida, nos seus discursos, numa insensatez, vai se obscurecer, quer dizer, vai ficar cego, vai entrar nas trevas, que foi o nosso terceiro hino de hoje. Vai entrar nas trevas com consequências irrecuperáveis, porque Deus vai entregar as concupiscências de seus corações e a imundícia. Olha, irmãos, que essa situação escancarada, diante de uma situação pessoal de autossabedoria, de autoafirmação, na verdade é uma grande loucura do homem. Não confie, não se estribe em si mesmo, diz a palavra de Deus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Precisamos, irmãos, cada dia mais, olhar com seriedade, serenidade na palavra e nas coisas do Senhor. Como nós vimos aqui nos nossos versículos iniciais, mortificar é, na verdade, um abandono, é uma anulação, é derrubar a casa velha, para que nada mais entre do que também era velho. Não é uma autoflagelação, não é uma poda, não é esconder debaixo do tapete, é anular, é tirar fora, é não existir mais. A questão, meus irmãos, é de existência. O que existe dentro de você? Só você pode saber, só entre você e o seu Senhor, o Salvador. Se Ele ainda não é o seu Senhor, ainda é tempo. Se Ele é o nosso Senhor, nós precisamos deixar Ele limpar nossa vida e nos tornarmos puros, alvos mais que a neve, pois só assim nós entenderemos a vida de ressurretos no Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a igreja. Até a próxima, se Deus nos permitir. Amém. Obrigado, irmãos.